Saúde o povo de Deus com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a quem vos fala, irmão Pedro, do canal Unidos por Cristo. E antes mesmo de fazer a leitura da palavra, peço aos amados irmãos que vão se inscrever no canal e aqueles que já se inscreveram, continua aqui conosco para que Deus venha falar mais e mais ao teu coração. Vamos para a leitura da palavra, que se encontra em Salmos, no capítulo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dentro dessa palavra, quando nós vamos ler e analisar ela, nós vamos enxergar que o Senhor, como o salmista, ele se expressou em falar que o Senhor ele quer estar na edificação dessa casa. Ele vai dizer se o Senhor não edificar a casa. Porque quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos ver que a nossa vida ela é como uma casa. O Senhor traz uma referência que as nossas vidas ela é como se fosse uma casa. E como uma casa, ela tem que ter um morador, ela tem que ter um proprietário. E o Senhor ele quer ser o proprietário da minha e da tua vida. Porque há uma guerra no mundo espiritual, há uma batalha para quem domina esse corpo, essa vida. Então, o Senhor ele quer fazer parte da edificação. A importância de nós termos, desde o princípio, uma vida pautada na vontade de Deus, uma vida pautada no querer do Senhor, porque ele fala de edificar. Edificar fala de começo, edificar fala de processos, edificar fala de um começo de algo. Então, antes mesmo de uma casa estar de pé, antes mesmo da minha e da tua vida vir à existência, o Senhor já tinha um projeto para você. Não foi isso como ele falou com Jeremias? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então o Senhor, antes mesmo da minha vida, da minha casa estar edificada, ele já tem um projeto para mim. Mas cabe a mim querer esse projeto que ele tem na minha vida. E como a nossa vida ela é como uma casa, como eu falei, o Senhor, ele quer estar presente. O Senhor, ele quer estar presente na minha e na tua vida para que as maravilhas, as bênçãos, a glória do Senhor, ela venha sobre a minha e a tua vida. Porque quando você vai ver, o Senhor ele vai falar que as suas bênçãos, elas são condicionais. É com condição. O Senhor, ele mostra que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. E que dentro das heranças, das promessas do Senhor, nós temos que obedecer. Quando Deus ele formou o primeiro homem, diz a palavra do Senhor que ele colocou o homem no jardim do Éden. Ele edificou. Ele colocou a mulher lá junto com o homem. E Deus abençoou e Deus deixou uma palavra de observância para aquela vida. O Senhor falou, olha, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas pela desobediência eles comeram. E através dele comer aquele fruto, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Porque da forma que Deus havia colocado ele naquele lugar sobre bênçãos, da mesma forma o Senhor o tirou pela sua palavra. Porque as maravilhas, as bênçãos do Senhor, ela é condicional. Então eu e você temos que entender isso, que as bênçãos, as heranças, as coisas que o Senhor tem para mim e para a tua vida, vai ser da medida que eu e você buscamos a entender esse projeto, essa forma que Ele tem de trabalhar na minha e na tua vida. Porque o Senhor vai dizer em João, no capítulo 14, Ele diz que se nós o amarmos, o Pai e Ele o amaria, e viria
para conosco viesse fazer a morada em nós. Então, quando eu amo ao Senhor, quando eu amo a palavra do Senhor, como eu amo os mandamentos do Senhor, eu sou feito morada. O Senhor mora na minha vida. E quando o Senhor mora na minha vida, eu vou entender que a sua palavra é como uma regra. Porque como um proprietário de uma casa, ele vai querer, tem as suas regras. Toda a sua casa, ela tem uma liturgia. Tem em lugares onde que pessoas, eles deixam os sapatos bem na porta e não permite que os seus hospedeiros eles venham adentrar na sua casa sem antes mesmo de tirar o sapato, sem antes mesmo de deixar o sapato na porta. Então eles buscam a falar, a doutrinar, a ter uma palavra, porque aquela casa ela tem uma liturgia. E como o Senhor, sendo o proprietário da minha e da tua vida, Ele também vai deixar a sua palavra como um movimento de instrução para mim e para você. Como eu entendendo o que é necessário para que essa presença ela venha habitar na minha vida. Essa presença ela venha habitar na tua vida. Porque da mesma forma que se eu desobedecer a palavra do Senhor, Ele não permanece fiel a mim, mas Ele permanece fiel à sua palavra. No Monte Ebal e no Monte Gerizim, havia ali a promessa de quem obedecesse à palavra do Senhor, e também naquele mesmo outro monte, também tinha as maldições de quem desobedecesse àquela palavra. Então o Senhor ele nos mostra isso, que as suas bênçãos, ela é condicional. O inimigo ele sabe disso. E o inimigo ele não quer permitir que eu e você venhamos a receber a herança do Senhor. Venhamos receber as promessas do Senhor. A mesma forma ele fez na vida de Adão e na vida de Eva. A Eva e Adão, eles procuraram ouvir por um momento a palavra do Senhor. Mas logo, Satanás, que não é feliz com a minha e a tua vida, de uma forma de nós podermos receber a herança que foi nos oferecida e tem sido oferecida constantemente pela palavra do Senhor, pela sua morte na cruz. Satanás ele sabe disso, ele quer arrancar essa herança. E através disso, ele lança a mentira. Da mesma forma que Adão, ele desobedeceu a palavra e comeu o fruto que estava no meio do jardim, o Senhor falou para ele que tinha sentença para a vida dele. Teve morte, morte espiritual, teve um afastamento da presença de Deus da sua vida. Então, o que Satanás ele tenta fazer é isso. Satanás vai tentar lutar contra a tua vida para que a presença de Deus não se estabeleça na sua casa, para que Cristo não faça morada na sua vida. E nós temos que estar atentos com isso, porque isso é um perigo. Porque quando eu desobedeço a palavra, quando eu desobedeço os mandamentos, quando eu desobedeço a vontade do Senhor, o que eu tenho para a minha vida é as heranças da maldição. O que eu tenho para a minha vida não são as bênçãos do Senhor, e Satanás ele sabe disso. E é por isso que ele luta constantemente para dominar esta casa, para ser o proprietário desta casa. Porque ele, sabendo que, sendo proprietário, ele faz com que essa pessoa venha andar errante, essa pessoa venha ser um homem ou uma mulher que desobedece à palavra do Senhor. E desobedecendo a palavra do Senhor, não há salvação, não há herança, porque as heranças do Senhor são coisas que os nossos olhos não viu, não subiu ao nosso coração. São as maravilhas que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Vida eterna, vida com abundância. Mas eu e você temos que estar entendendo que para eu edificar a presença de Deus na minha vida, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Para a presença de Deus ela continuar na minha vida, eu tenho que obedecer. Quantas pessoas estão parando no meio do caminho por causa da desobediência? Quantas pessoas deixaram de edificar a vontade de Deus, Cristo, na sua vida, por desobediência?
Quantas pessoas pararam na caminhada por desobediência? A palavra de Deus vai dizer que antes mesmo de nós edificarmos uma casa, uma torre, nós temos que sentar, analisar o que vamos precisar para preparar, para fazer aquela obra. E sabe por que tem muitas pessoas que têm parado? Ele não tem analisado a palavra do Senhor, ele não tem analisado o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro que fala para mim e para você que vida com Deus não é oba-oba. Vida com Deus não é só vitória. A presença de Deus na minha, na tua vida, na minha casa, na minha vida, não é só vitória, não. Não é só alegria. E as pessoas perecem porque quando vem para o Evangelho achando que é só vitória, só alegria, ele se depara com lutas. E o que o Jesus ele ensina para mim e para você, que o Evangelho é renúncia. O Evangelho é vida com Deus, de integridade, obediência. Evangelho, ele é, louvado seja Deus, o que Jesus nos ensinou. Se me perseguiram, vão perseguir também você. Se me caluniaram, também vão te caluniar. Se falaram coisas más de mim, também vão fazer a mesma forma com você. Porque a Bíblia vai nos mostrar que não é o seu servo maior do que o seu Senhor. Paulo chega a dizer aos Filipenses que a nós não somente foi confiado crer nele, mas também padecer, sofrer como ele sofreu. Então, pessoas que a presença de Deus, ela não se estabelece, ela não fica fazendo morada, ela não faz morada na vida dele, na vida dela, por quê? Por desobediência, por achar talvez que a presença de Deus para morar na minha vida é de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é confronto com o meu e o teu ego. Foi o que Paulo nos mostra para falar para mim e para você. Ele fala assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vontade de Deus, de Cristo na minha vida, que vai prevalecer. O Evangelho, a presença de Deus, ela vai permanecer na minha vida, fazendo morada em mim, sendo edificada em mim, quando eu obedeço a palavra, quando eu busco ter renúncias, quando eu vejo que o Evangelho, ele me traz confronto para o meu eu, para o meu ser. E quando eu entender que a vontade de Deus é a maior de todas as coisas, aí eu posso falar como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vai viver em mim. Quando Cristo, naquele momento de morrer, ali de angústia, em oração, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então ele nos ensina que nem sempre a nossa vontade é a verdadeira, é a certa, mas a vontade dele para mim e para a tua vida, essa vontade verdadeira, essa vontade genuína, esse querer, ele traz para mim e para você as bênçãos de Deus. Ele traz a presença de Deus que fica permanentemente na minha e na tua vida. E não vai ser de qualquer maneira que o Senhor vai habitar na minha casa. Porque, como a Bíblia vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E o Senhor quer o quê? Ele quer edificar, estar presente na tua casa. O Senhor ele quer estar nessa estrutura. Porque quando a gente olha, a gente vai ver que o final, quando Cristo ele voltar, o que vai acontecer? Pessoas vão ser pegas de surpresa. Por quê? Porque eles profetizaram, pregaram, falaram, curaram no nome de Jesus. Mas só que a Bíblia vai dizer que o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, vós que eu não conheço. Mas calma aí,
Eles pregaram, profetizaram, falaram maravilhas em nome do Senhor, fizeram maravilhas. Mas eu quero te dizer algo: dom espiritual não salva. O que salva é vida com Deus, é obediência. Então, o que ele mostrou é que dom espiritual não vai salvar. Eu pregar não vai salvar. Salva sim, porque a pregação, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, mas eu estou falando no sentido de que não é porque eu preguei muito, não é porque eu botei a mão, curei, e o Senhor realizou aquele milagre através da minha vida. Eu só fui um usado de Deus. O Espírito de Deus só repousou e usou pela sua misericórdia. Mas para a presença ser permanentemente na minha casa, tem que ter obediência, tem que ter vida com Deus, tem que viver renúncia, tem que viver integridade, é conflito com a carne, é a vontade do Espírito sendo feita, conflitando com a carne, como Paulo falou. Então, as pessoas vão se enganar, porque Cristo vai falar isso, ele vai dizer: praticai iniquidade, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então, ele pregava, ele curava, ele fazia no nome do Senhor, mas vivia iniquidade. Então, Cristo não habitava, Cristo não morava, mas Cristo ele quer morar. Ele quer estar presente como edificação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, uma casa que ela não tem um dominador, uma casa que não tem um morador, é uma casa que não serve para nada. É uma casa que está vazia. Então, quando as nossas vidas ela não tem a presença de Deus, nada vai dar certo, irmãos. Você pode ganhar riquezas, você pode ter bens, pode ter maravilhas da terra, mas são coisas que não vai preencher a tua alma. Como Jesus fala que a paz que ele vos dá, o mundo não pode te dar, mas a paz que ele vos dá, uma paz de alma, paz de espírito, essa paz que só quem tem a presença, ele vai sentir essa paz. O mundo ele pode estar desabando, o mundo ele pode estar desabando, mas aquele que tem Cristo na sua vida, na sua casa, ele tem paz. Ele tem a paz. Então, o que o Senhor vai me mostrar? Ele vai me mostrar que, dessa forma que ele traz uma edificação. E quando ele fala dessa edificação, quando Mateus vai pregar, vai falar de edificação da nossa casa, da nossa vida, ele fala que a nossa casa deve ter que estar edificada na rocha. Porque edificada na rocha tem firmamento. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a principal rocha. Ele é o principal rochedo. Ele foi, como Pedro vai dizer, a pedra principal, angular de esquina, aonde que ligava as colunas da muralha. Ele é essa principal pedra, uma principal, a de esquina, aquela que determina, que dá direcionamento para toda a construção da muralha. Jesus, ele é essa rocha. Então, a minha vida edificada em Cristo, a minha casa edificada em Cristo, ela tem uma direção. Ela tem aonde ela vai, louvado seja Deus, tem um direcionamento. Agora, quando a minha vida ela não tem Cristo, eu ando por lugares tortuosos, eu ando na bebedice, eu ando nas drogas, eu ando na miséria que o mundo ele possa me oferecer. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas aquele que está em Cristo, ele vê a luz, ele entende. Porque o Evangelho é como a Bíblia vai dizer em Salmos 105, 119, verso 105, e diz assim: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra.
Então, aquele que está em Cristo, que está firmado em Cristo, ele tem um direcionamento, ele não vai pisar em buracos, ele não vai andar por caminhos tortuosos, porque ele vê a palavra do Senhor, e vendo a palavra do Senhor, analisando, observando e obedecendo, ele tem a presença, e quem tem a presença tem a luz verdadeira na sua vida. Então, é essa luz que Jesus quer te oferecer. É isso que Jesus está querendo falar contigo. Eu quero estar presente na sua vida. A sua vida tem que estar edificada em mim. Porque da mesma forma que ele fala lá em Mateus, que a casa edificada na rocha, quando os vendavais virem contra ela, quando as tempestades virem contra ela, não vai ser abalada. Ele vai sentir o impacto, mas ele vai estar firmado na rocha. Mas a casa que está edificada na areia, vai vir os vendavais, vai vir os ventos, vai derrubar aquela casa. Por quê? Porque aquela casa não tinha presença, aquela casa não tinha obediência, aquela casa não tinha a presença de Deus na sua vida, ela não tinha um firmamento. Então ela caiu. E a Bíblia vai dizer que a sua queda ela foi grande. Então, você que ainda não aceitou o Evangelho, não aceitou a Cristo como teu Salvador, através dessa palavra, o Senhor quer falar contigo: ei, eu quero fazer parte da edificação da sua casa, eu quero te edificar, eu quero fazer morada na sua vida, eu quero estar presente contigo, te fortalecendo. Talvez você está falando, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu uso drogas, eu estou na bebedice, eu estou vivendo uma vida, sabe, totalmente desregular, uma vida totalmente, sabe, abandonada. Mas eu quero te dizer algo. Você pode estar falando que não consegue, realmente você por si mesmo não consegue. Mas quando você começa a observar o Evangelho, você toma esse passo de aceitar Jesus, porque Jesus ele toma essa iniciativa. Como a palavra vai dizer, que ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. Então, você vai fazer a sua parte e Jesus vai fazer a sua vontade, a sua parte. Porque ele fala: eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Então, é uma via de mão dupla. É você fazer a sua parte e o Senhor vai fazer a parte dele. Então, dessa forma, essa casa, essa morada, ela vai sendo edificada. Essa morada para Cristo, ela vai sendo edificada. Por quê? Porque você começou a ver o Evangelho. Você começou a obedecer, começou a observar, e através disso o Espírito Santo, ele entra. E quando o Espírito Santo entra, ele vai te dando força. A força que você não tem, o Senhor vai te dar. A força que você não consegue vencer, o Senhor vai te dar para você vencer. Estratégias, talvez que você não tenha, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar e ele vai modificar, ele vai fortalecer essa casa. E pode ter certeza que se o inimigo ele tem dominado as tuas atitudes, se você mente, se você faz coisas que não agradam ao Senhor, pode ter certeza que, como a Bíblia vai dizer, que tem um valente que domina a sua vida. O Senhor é o mais valente, que ele entra, ele amarra e ele domina a sua vida para edificá-la, para tornar você um novo homem, uma nova mulher na sua presença, e o nome dele ser glorificado. Então, quando o Senhor ele entra, o Senhor modifica, o Senhor trabalha, a Bíblia vai dizer que nós temos que vigiar, como a sentinela ela vigiava. Porque se o Senhor ele vem e ele transforma a sua vida, e você não vigiar, o velho homem ele volta à tona. O velho eu volta à tona. O Senhor entrou e modificou e tem mudado a minha vida. Mas se eu parar de obedecer a palavra, se eu parar de buscar a vontade de Deus, o velho homem ele vai voltar. O velho homem ele vai querer habitar em mim. Mas eu tenho que buscar alimentar o Espírito de Deus, para que a vontade dele venha permanecer, o Espírito dele venha permanecer na minha vida. Porque a Bíblia vai dizer que quando o valente,
ele é expulso. Espíritos que dominam uma vida, ele é expulso. Ele anda por lugares áridos, procurando uma habitação. E quando ele olha e fala, calma aí, vou dar uma olhada, ver se aquela casa tem alguém, um habitante. E se não tem um habitante, ele vê aquela casa adornada para ele entrar. Ele entra com 7 espíritos imundos. Ele entra não somente voltando, mas ele traz 7 com eles. E a Bíblia vai dizer que o estado daquela pessoa já não é mais um estado difícil como era daquela primeira vez. Já é um estado mais avançado. Por quê? Porque ele trouxe mais 7. Ele trouxe mais 7. Então, por isso que pessoas que aceitou Jesus e parou no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que difícil é para essas pessoas voltar, retornar. É como uma porca que foi lavada e voltou ao lamaçal. É como um cachorro que vomitou e comeu seu próprio vômito. É isso que a palavra diz, que aqueles que voltaram, regressaram. O velho homem voltou nele novamente. Ele sente que difícil é ele voltar. Difícil é ele fazer com que ele venha fazer a vontade do Senhor novamente. Porque o mundo o prende de uma tal maneira que o estado dele já não é mais aquele estado de quando ele aceitou, quando ele entrou para o Evangelho, quando ele aceitou a Jesus. O estado já é mais difícil, a luta já é mais travada, mas eu quero te dizer aquele negócio que antes mesmo de você ser edificado, o Senhor já tem um projeto para você. Antes mesmo de você vir à existência, o Senhor já tem um projeto para a tua vida. Mas quero te dizer um negócio, não adianta eu ser uma casa vazia. Eu tenho que ter uma casa cheia da presença, cheia de Cristo, cheia da vontade do Eterno. E quando eu faço a vontade dele, ele me enche. Quando eu obedeço a palavra dele, ele me enche. Quando eu faço o querer dele, a presença dele permanece na minha vida, porque a presença dele não pode sair. Quando eu desobedeço, eu vivo uma vida de, envergonhar o Espírito de Deus. Eu vivo uma vida de, entristecer o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar assim. Ele não vai permanecer em uma casa onde que está imunda para ele habitar. Não. Como a parábola daquela mulher que perdeu a dracma. Quando ela foi procurar, ela entendeu que tinha que acender a lamparina e varrer a sua casa. E quando ela limpou a casa, ela achou. Então, o que o Espírito Santo de Deus ele faz isso? Ele entra, ele bate na porta, e se você deixar ele entrar, ele entra. E quando ele entra, ele vai limpando. Quando ele entra, ele vai trazendo a luz. Quando ele entra, ele vai trazendo para você a vista dos valores que você não enxergava. Ele vai trazendo o melhor de Deus para a tua vida. Porque como eu falei do que o Senhor falou para Jeremias, antes que tu formasse no ventre, ele já te conhece. Ele já tem um projeto para você, ele já tem algo para a tua vida. Então, entenda isso. Que o Senhor já tem um projeto para você. Mas cabe a você a obedecê-lo, a sua vontade, o seu querer. E através disso, a presença dele permanece na tua vida, permanece na tua jornada, permanece nas suas expectativas. E o Senhor, ele ele vai ter uma direção. Quando você ter a presença na tua vida, quando você obedecer de fato e de verdade o querer do Senhor, pode ter certeza, tua vida vai ter direção. E melhor de tudo, você vai conter as promessas do Senhor. Você vai conter as promessas do Senhor na minha e na tua vida. As promessas do Senhor vai ser sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o Senhor não só tem promessas nesse tempo presente, mas o Senhor tem promessas de vida eterna. Então, creia nisso. Creia que o Senhor, ele quer entrar na tua vida, trabalhar na sua vida, operar na sua vida. Eu quero te dizer um negócio. Operando o Senhor,
ninguém pode impedir. Amém? Assim fica com essa palavra no teu coração, que Deus possa estar falando cada dia mais contigo, e assim eu venha colocar as mensagens aqui e você está conosco, unidos por Cristo, em nome de Jesus. Amém?